Deus é bom em todo tempo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês esta noite. Tá frio aqui, a cidade está frio hoje, mas a unção do Espírito está aquecendo os nossos corações. A unção do Espírito está queimando as nossas vidas aqui hoje. Pode abaixar um pouquinho. O profeta Malaquias profetizou e ele disse: eis que eu enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos seus pais. Nós sabemos que ele não estava falando da pessoa de Elias. Eu não estava falando literalmente do homem Elias, mas estava falando de uma unção profética que se manifestaria. E nós sabemos que essa unção se manifestou na vida de João Batista. João Batista pregou poderosamente no deserto, trazendo vidas ao arrependimento, trazendo pessoas a se batizarem, crendo no batismo de João, que ele preparou o caminho de Cristo. Ele pregava a respeito de que Cristo iria vir. Eu creio que Deus está derramando uma unção nos nossos dias, e eu sei que é uma unção que está trazendo uma palavra que está convertendo os nossos corações às verdades do Evangelho, e que está nos trazendo de volta a queimar o nosso coração com um amor por Deus, uma paixão por Cristo, que vai nos levar a ter uma intimidade profunda com Deus. Uma unção que está vindo e está queimando em nossos corações e nos trazendo de volta aquele amor que nós tínhamos antes, quando nós queimávamos com uma paixão por Cristo, e aquilo fazia com que nós nos derramássemos diante da presença dEle. Eu sei que esta unção tem se manifestado em nossos dias, e aqueles que estão atentando para isso e abrindo o coração para essa unção destes dias terão um encontro poderoso com o Cristo vivo, e isso fará com que nossas vidas sejam verdadeiramente transformadas, e que nós verdadeiramente tenhamos os nossos corações convertidos novamente a Deus. E nós vamos sair então de uma vida morna, uma vida fria, uma vida que não tem uma intensidade, um calor genuíno na presença de Deus. Ele está nos chamando para essa vida novamente, irmãos. E eu sei que este calor vai queimar o coração de vocês esta noite, porque Ele tem enviado a unção. Eis que eu enviarei o profeta Elias. Ele tem enviado uma unção aqui esta noite. Abra o seu coração aqui esta noite, considere a palavra, e uma unção muito poderosa converterá o seu coração novamente a Cristo. O seu amor por Ele queimará novamente. O que aconteceu conosco, meus irmãos? Que nós não somos mais os mesmos. O que aconteceu conosco? Que nós não estamos mais queimando de amor por Ele. Nós temos corrido tanto em nossas vidas que nós não temos tido mais aquele calor e aquele amor. Mas hoje, se você considera esta unção que está aqui neste lugar, o Espírito Santo está causando uma transformação no seu interior. O Espírito Santo está trazendo um calor novamente para você, aquecendo novamente aquela chama que você tinha antes. Hoje é noite de arrependimento, e se você se arrepender de tudo aquilo que você possa ter feito, ferindo a palavra de Deus, o Senhor realizará maravilhas no meio de nós hoje à noite. É noite de arrependimento aqui. Você terá um momento agora de 1 ou 2 minutos, fica de pé no seu lugar. Você terá um momento agora de oração, e de você colocar o seu coração diante do Senhor. Arrependa-se diante dEle, porque o Senhor quer fazer maravilhas no meio de vós. Arrependa-se agora, levanta a sua voz em oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante da Tua presença manifesta aqui hoje à noite. Pai amado, contempla cada coração aqui agora, Pai. Cada pessoa, cada coração que está se colocando diante do Senhor, Pai amado. Quebrantando-se diante da Tua presença. Olha hoje para esses corações sinceros. Olha hoje, Pai, para esses corações que se voltam em arrependimento diante da Tua
tua presença. Oh Pai, que nós possamos ter corações puros, corações retos, corações limpos aqui esta noite, para que o Senhor possa trabalhar com a semente que vai ser lançada nesses corações, ó Pai, e que nós venhamos aqui ter aqui terras férteis, corações férteis, que estarão abertos para o mover do teu Espírito, para o mover da tua palavra, que trará mudança, que trará transformação, que trará bênçãos em abundâncias, e que trará o fogo, Pai, que vai fazer com que esses corações queimem novamente diante da tua presença, Senhor. Pode sentar, meus irmãos. Oh, aleluia. Filipenses capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 5, eu quero falar a respeito do nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Nós vamos ter aqui na mídia, está aqui. Amém. Se você achou, se acompanha na sua Bíblia. Você que não está com a sua Bíblia agora, acompanha na mídia. Diz assim a palavra: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e reconhecido em figura humana, a si mesmo humilhou-se, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e deu a ele um nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos seres que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Em João capítulo 14, versículo 13 e 14. João 14, 13 e 14. Diz assim: e farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu quero falar a respeito do nome de Jesus e trazer um pouco de entendimento para a igreja do que é o nome de Jesus. Jesus disse: se você pedir alguma coisa ao Pai em meu nome, se você pedir alguma coisa em meu nome, isso farei para que o Pai seja glorificado no Filho. O que Jesus está fazendo aqui, Ele está entregando à igreja uma procuração. Ou seja, Ele está dando o direito a nós, a igreja, de usar o nome dEle. Então Ele está entregando para nós uma procuração para usar o nome dEle. Quanto vale essa procuração que Jesus nos entregou? Para que nós saibamos o valor que essa procuração tem, é necessário que nós saibamos o que há por trás do nome de Jesus. Quando nós descobrirmos, quando nós soubermos o que há por trás deste nome, então nós entendemos qual o valor que essa procuração do nome de Jesus tem. A Bíblia fala em Atos capítulo 3 que Pedro estava subindo para a hora da oração nona, segundo os historiadores, era 3 horas da tarde, a hora nona. Não é que nem o nosso tempo. Então às 3 horas da tarde Pedro estava subindo para orar. A Bíblia declara que quando Pedro estava chegando na igreja para o momento da oração, havia um aleijado na porta da igreja, o qual ficava pedindo esmolas. E Pedro, olhando para aquele aleijado, ele disse: eu não carrego aqui prata e ouro, mas eu tenho algo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia declara que naquele mesmo momento, aquele aleijado se levantou e começou a andar. Pedro sabia o que havia por trás do nome de Jesus. E não somente isso, Pedro sabia que o nome pertencia a ele. Sabe? O nosso problema muitas vezes, meus irmãos, é que nós não sabemos aquilo que nos pertence. Pedro
Pedro sabia aquilo que possuía. Nós muitas vezes temos achado que nós somos humildes por achar que nós não temos nada, que não possuímos nada. Ou então muitas vezes achamos que as pessoas estão se fazendo soberbas por falar a respeito daquilo que elas têm. Mas Pedro sabia exatamente o que ele tinha. Ele disse: eu tenho algo, e eu quero que você saiba que este algo que eu tenho é uma autoridade que me foi dada no nome de Jesus. E com esse algo que eu tenho, essa autoridade, eu digo a você agora: levanta-te e anda. E aquele aleijado começou a andar. Irmãos, o diabo, ele tem trabalhado, e o trabalho do diabo é para roubar de você o conhecimento da palavra. Sabe, o diabo ele está muito mais interessado em roubar o seu conhecimento a respeito da palavra de Deus do que roubar o seu carro, a sua casa ou o seu dinheiro. Porque ele sabe que se ele roubar o seu carro, a sua casa e o seu dinheiro, mas você tiver conhecimento da palavra de Deus, você conquista tudo novamente. Então ele está muito mais interessado em roubar o seu conhecimento a respeito da palavra. Porque o dia que você descobre quem você é, o dia que você descobre a autoridade que você tem no nome de Jesus, o domínio de Satanás sobre a sua vida termina. E Satanás sabe muito bem disso. Às vezes você não sabe, mas o diabo sabe. Ele sabe que Jesus é acima dele. Ele sabe que naquele dia, quando Jesus o derrotou e derrotou todas as hostes infernais, ele estava lá humilhado, e ele sabe que Jesus pisou sobre ele e se levantou vitorioso e recebeu um nome que está acima de todo nome. O diabo sabe disso, mas ele vai lutar, brigar e investir tudo que ele tem para que você não saiba. O que acontece muitas vezes, meus amados irmãos, é que algumas situações que têm estado em sua vida, elas estão aí por meses ou até mesmo por anos, e você muitas vezes tem ficado com o seu coração até mesmo magoado com Deus, e você tem pensado: poxa, eu não sei porque eu tenho ido para a igreja domingo após domingo, eu tenho ido todas as quintas, eu amo Deus, mas eu não sei porque que essa situação não muda. Eu já pedi a Deus, mas eu não sei o que está acontecendo que essa situação não muda. A verdade é que o Senhor está querendo revelar para a tua vida hoje à noite que não é mais tempo de você ficar pensando isso. Não é mais tempo de você ficar vivendo uma vida parada, esperando que algo aconteça, quando Ele pegou o nome de Cristo e deu a você para que você se levantasse com autoridade e fizesse com que toda essa situação cessasse de sobre a sua vida. Oh, eu sei que você ama a Deus, e Deus te ama também. Eu sei que você tem buscado a Deus, e eu sei que muitas vezes o seu coração está triste e apertado porque a situação não tem mudado. Mas hoje chegou revelação para você, e a situação não tem mudado porque você não tem tomado a autoridade e dito para Satanás: tire as suas mãos sujas da minha vida, tire as suas mãos sujas da minha família, tire as suas mãos sujas do meu dinheiro, tira essa enfermidade nojenta daqui. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. E quando você começar a se levantar, você vai ver a situação mudando na sua vida, meu irmão e minha irmã. Oh, nós estávamos lá parados por muito tempo, e Satanás estava pisando em nosso pescoço, mas nós estamos descobrindo algo aqui hoje à noite. Nós estamos descobrindo a verdade, nós estamos descobrindo quem nós somos. Pedro sabia o que ele tinha, ele disse: o que eu tenho, isso eu te dou. Você está descobrindo aquilo que você tem esta noite. E agora Satanás começou a ficar preocupado, que ele sabe que o domínio dele está terminando sobre a sua vida. Ele sabe disso, ele sabe muito bem disso. Ele sabe que o dia que você descobre a verdade, o apogeu, o domínio dele sobre sua vida termina, irmãos. Acaba. O conhecimento tem chegado aqui hoje à noite, e é um dia triste para o inferno, porque o inferno sabe que agora está perdendo. Ele sabe que agora você está se levantando, e sabendo que você tem o nome que foi dado a você, que foi dado à igreja, para você se levantar com autoridade e falar: diabo, tire as suas mãos sujas da minha vida, bata em retirada, porque eu tenho autoridade sobre você. Satanás está tremendo agora mesmo nesse momento, meus irmãos. Ele sabe que ele perdeu, ele sabe que você está descobrindo a verdade, e ele sabe que ele não vai mais reinar sobre você, mas você está reinando. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz que nós estamos reinando em vida por meio de Jesus Cristo.
Nós temos o nome foi dado à igreja, esse nome pertence a nós, e nós vamos fazer as obras que Jesus fez e ainda maiores. João 14:12 diz isso. Você vai realizar as mesmas obras que Jesus realizou e ainda maiores, no nome e na autoridade dele. Sabe, não é no seu nome, não é na sua autoridade. Não é soberba da nossa parte falar isso, porque não estamos falando do nosso nome, mas estamos falando de algo que Ele nos deu. Ele deu à igreja uma procuração, Ele deu à igreja o direito de usar o nome, e nós temos a autoridade sobre todo o poder do inferno. Sabe, um dia, um homem cego estava sentado na beira do caminho, e ele estava clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é algo muito bom quando nós clamamos a Deus e nós clamamos para que Cristo venha e nos ajude. Mas eu quero que nós entendamos hoje à noite aqui que a situação tem mudado, e que aquele cego que estava clamando, pedindo misericórdia para Jesus, foi curado, foi tocado por Cristo. Mas chegou o momento da igreja se levantar, entendendo aquilo que ela tem, e chegou o momento de nós deixarmos de ser como aquele cego, clamando por misericórdia, e sermos como aquele Jesus que vai passando, cheio do Espírito, com poder e autoridade para curar e para libertar. Quando nós entendemos isso, irmãos, que agora a nossa posição mudou, nós não somos mais como aquele cego que clama por misericórdia, mas somos como aquele Jesus que passa, revestidos de autoridade. Quando nós entendermos isso, nós vamos saber que nós somos a resposta para esse mundo perdido, para esse mundo caído, para esse mundo doente. Quando nós entendermos que nós temos essa autoridade, nós vamos encontrar uma necessidade e vamos satisfazê-la. Nós vamos encontrar um doente e vamos curá-lo. Nós vamos encontrar alguém que está caído e levantá-lo para um nível de vida de Deus, dando a ele aquilo que nós temos, aquilo que nós sabemos que nós temos. O mundo tem procurado respostas, irmãos, e eles estão desesperados. Nós estamos chegando em um momento onde o mundo está desesperado, e eles não sabem mais o que fazer. Eles não encontram a solução nos políticos, eles não encontram a cura mais nos médicos, até certo ponto sim, mas limitadamente. Mas eles estão esperando a manifestação dos filhos de Deus, daqueles que têm autoridade sobre todo o poder do inferno. E quando nós descobrirmos isso em nossa vida, nós vamos dar uma resposta para o mundo que eles não têm, que eles não encontram em lugar nenhum. O mundo está procurando uma resposta que eles já procuraram em todos os lugares e eles não encontraram, meus irmãos. Quando nós encontrarmos um desses doentes, quando nós levantarmos um maribundo desse que está morrendo, que está em fase terminal, então essa vai ser a nosso maior marketing, a nossa maior propaganda. Todos vão querer saber aonde é a nossa igreja, porque nós estamos andando no poder do Espírito, e nós estamos realizando as mesmas obras que Jesus, e ainda maiores. Há muitos anos atrás, quando eu era roqueiro e curtia o movimento de rock and roll, curtia uma banda chamada Guns N' Roses, e essa banda tinha parado de tocar por um tempo. E depois de um certo tempo eles voltaram novamente. Saiu escrito numa revista, numa banca de jornal: Axl Rose, que era o vocalista da banda, Axl Rose volta do inferno. O mundo ainda precisa de Guns N' Roses. Mas eu quero dizer para você, Axl Rose não tinha a resposta para o mundo. Os políticos não têm a resposta para o mundo. Ninguém tem, a não ser você. Você é a resposta que o mundo precisa. Você é a resposta que o mundo está procurando. Você é a resposta que as pessoas precisam. Vá até eles, toque a vida deles, toque os seus enfermos, levante aquele que está caído. Você tem autoridade, você é a resposta para esse mundo perdido, meu irmão. E o Senhor Deus está derramando uma unção nesses últimos dias. Eis que eu enviarei o profeta Elias, eis que eu enviarei a unção que vem do alto, e revestirá a sua vida, te revestirá de autoridade, para que você saia, vá pelo caminho, vá pelos valados, encontre as pessoas que estão precisando de você, toque a vida delas no poder do Espírito Santo. Deixa o seu coração se inflamar com esta mensagem, meu irmão, minha irmã. Deixa o seu coração queimar com isso. O mundo precisa de você, meu amado. O mundo precisa de você, minha amada. O mundo precisa de nós. E nós temos o nome. Nós temos o nome. O nome de Jesus. Nós temos o nome. Isaías capítulo 53. A mídia poderia pôr aqui para mim. Isaías capítulo 53, nós vamos entender um pouco por que o nome de Jesus é revestido de tanta autoridade. Isaías capítulo 53.
Temos aqui na mídia, meus irmãos? Diz assim o texto: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como um homem de quem escondiam o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. E nós o considerávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aqui a Bíblia está falando, o profeta Isaías está profetizando. Ele está mostrando o Cristo crucificado e pagando um preço para que nós fôssemos libertos das trevas, libertos do pecado, libertos da doença, libertos da enfermidade e libertos de todo o poder do inferno. Aqui Jesus Cristo estava indo até a cruz para pagar um alto preço por nossos pecados, meus irmãos. A Bíblia declara que nós, olhando para ele naquela cruz, naquele momento onde ele estava se fazendo pecado por nós, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. A Bíblia declara, e os historiadores falam que arrancaram a sua barba e ele ficou completamente desfigurado. Então, olhando para ele, não víamos nenhuma beleza, nenhuma formosura. Fala, ele ofereceu o rosto àquele que lhes arrancavam a barba. Foi colocada sobre ele uma coroa de espinho, e a Bíblia declara que o sangue escorria, e ele foi chicoteado por muitas e muitas vezes. Aquele soldado mal furou o seu lado com uma lança. Todo o pecado da humanidade estava sendo lançado sobre ele. Pensa nas atrocidades de Hitler, que matou 6 milhões de judeus. Todas essas atrocidades, todo o terrorismo, toda a morte, destruição, desgraça, estava sendo derramada sobre Cristo naquele momento, naquela cruz. A Bíblia declara nos evangelhos que em um dado momento ele clamou em alta voz dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, ele não estava delirando, ele não estava pensando que Deus o havia abandonado. A Bíblia declara em Isaías capítulo 59 que o pecado causa uma divisão, uma separação entre Deus e o homem, de modo que Deus não consegue ter um contato por causa do pecado. Naquele momento onde Cristo estava sendo feito pecado por nós, todo o nosso pecado, todo o pecado da humanidade estava sendo lançado sobre ele. Naquele exato momento, Deus se virou as costas para ele ali naquele momento. Um alto preço ele pagou, separando-se de Deus por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. Naquele momento Cristo olha para Deus, que virou as costas para o pecado naquele momento, porque Jesus estava sendo ali abandonado. E ele clamou: meu Deus, por que você me desamparou? Ele podia clamar e pedir uma legião de anjos para salvá-lo. Ele mesmo disse isso, mas ele não fez. Ele sofreu o abandono de Deus, pagando o preço em nosso lugar, para que hoje você nunca mais fosse abandonado, meu irmão, minha irmã. Para que hoje você nunca mais se sentisse sozinho, desamparado. A Bíblia fala que ele jamais nos desamparará, porque ele foi desamparado em seu lugar, para que você jamais fosse desamparado. Ele pagou o preço separando-se de Deus, para que você jamais fosse separado de Deus novamente. Ele humilhou-se a si mesmo. Ele humilhou-se a si mesmo. Billy Graham, ele disse: para o homem, para Deus se tornar homem, foi muito humilhante. E Billy Graham disse assim: para Deus se tornar homem, seria a mesma coisa de o homem, ser humano, se tornar uma formiga. Tão humilhante quanto, ou ainda mais. Para Deus tornar-se homem, ele humilhou-se a si mesmo. Seria como eu, o homem, ser humano, se tornar uma formiga.
E aquela formiga estaria ali caminhando por um caminho, estaria andando por um caminho, Billy Graham dizendo, e ela estava caminhando e ela iria cair num abismo. Vamos imaginar que eu sou Deus, e se eu tentasse tocar naquela formiga para dizer que ela vai cair naquele abismo, eu poderia matá-la, porque ela seria muito sensível. Se eu parasse na frente dela e gritasse, falasse com ela, ela não iria me entender, ela não iria conseguir me ouvir. Então a única maneira de eu fazer com que aquela formiga parasse, era eu me tornar uma formiga, parar bem na frente dela, olhar nos olhos dela e dizer: não vá por este caminho de destruição, este é um caminho mau e você vai cair e vai ser precipitado no inferno. Foi isso que Cristo fez. Foi isso que Ele fez. Ele veio, tornou-se homem, parou na nossa frente e disse: você não vai mais por este caminho, eu vim aqui para que você tenha vida, eu vim aqui para que você tenha vida e vida em abundância, eu vim aqui para olhar nos seus olhos e dizer: eu sou a ressurreição e a vida, e se você olhar para mim e me aceitar como Senhor da sua vida, então você vai sair deste caminho de destruição e vai andar reinando em vida através do meu nome. Ele humilhou-se a si mesmo para que você tivesse vida. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5 que Ele se tornou pecado por nós, para que nele fôssemos tornados justiça de Deus. Ele humilhou-se a si mesmo. Foi tão horrendo, irmãos, o sofrimento de Cristo, que quando Ele estava orando ali no Getsemane, só dele olhar e pensar sobre tudo que Ele passaria, a Bíblia declara que Ele começou a suar gotas de sangue, porque Ele estava vendo tudo que Ele iria passar. Ele iria se separar de Deus, Ele iria sofrer todo o pecado da humanidade sobre Ele. Então Ele começou a suar gotas de sangue. Naquele momento Ele fez uma oração e disse: Pai, tão pesado foi o sacrifício. Ele disse: Pai, se for possível, me livra disso, livra-me agora mesmo disso. Todavia, contudo, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Você acha que Deus respondeu essa oração de Jesus, meus irmãos? Certamente que sim. Como todas as outras orações que Deus respondeu, Ele respondeu essa também. Naquele momento, quando Cristo clamou: Pai, se for possível, se tiver uma maneira, passa de mim este cálice sem que eu beba, todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Naquele mesmo momento, eu acredito, irmãos, que Deus, Ele olhou para uma parte da eternidade no futuro, até a outra eternidade do passado, e Ele procurou um meio, Ele procurou uma maneira. A Bíblia fala em Isaías: Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo, nenhum, pelo que o seu próprio braço, ou o seu próprio filho, teve que trazer a salvação. Então naquele momento, meus amados irmãos, Deus olhou para a eternidade passada, Ele olhou para a eternidade futura, Ele olhou em todos os lugares procurando uma resposta para possivelmente livrar Jesus daquele sacrifício. E Ele olha para Jesus e fala: Filho, eu olhei e eu procurei uma outra maneira, mas não há um outro jeito. Você vai ter que pagar o preço. Sabe, Jesus não era obrigado a fazer isso. Ele estava com Deus vestido de glória. A palavra diz que Ele sempre esteve com Deus. No princípio Ele era a palavra estava para sempre com Deus, a palavra era Deus. Jesus mesmo disse, Ele falou: eu recebi um mandamento do meu Pai. Eu posso pegar a minha vida e entregá-la, como posso pegá-la de volta. Ele não estava falando sobre ressuscitar ali, Ele não estava falando sobre morrer e ressuscitar. Ele estava falando: eu posso entregar a minha vida, como posso pegá-la de volta. Chamo agora mesmo uma legião de anjos, eles vêm, me resgatam daqui e me levam de volta para o Pai. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer isso se eu quiser. Eu posso ir embora, eu não preciso pagar esse preço. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Eu posso entregar a minha vida, eu posso pegá-la de volta. Ela está no meu controle, eu tenho livre-arbítrio. O Pai me deu esse mandamento, mas eu de livre e espontaneamente a entrego. Sabe, ninguém matou Jesus. Eles nunca conseguiriam fazer isso. A Bíblia declara que uma vez eles pegaram Jesus e levaram até um penhasco, quase o precipitaram de lá, mas a Bíblia diz que Ele se retirou do meio deles, já estava lá do outro lado, caminhando novamente, porque Ele não tinha entregue a sua vida ainda. Ninguém podia matá-lo. Ninguém poderia matá-lo. Quando Jesus foi crucificado no meu e no seu lugar, Ele pegou a própria vida, colocou numa bandeja e serviu em prol das nossas vidas, meus irmãos. Ele humilhou-se a si mesmo, e Ele foi obediente, a Bíblia declara, até a morte, e morte de cruz.
Ele veio e estava sendo humilhado. Ele passou por tudo aquilo por mim e por você para nos dar vida. Aquele que estava vestido de glória e de majestade, agora ali na terra estava coberto pelo cuspe do homem, completamente humilhado. No momento que ele teve sede, ele clamou pedindo água. Esfregaram uma espuma, uma esponja no vinagre e deram vinagre para ele beber. Ele foi completamente humilhado. Completamente humilhado. Aquele que estava do lado de Deus desde sempre, desde o princípio, estava vestido de glória. O homem fala, ele está expulsando demônios por Beelzebu. Aquele que estava com Deus o tempo todo, agora é chamado de demônio aqui na terra. Ele não precisava disso, mas ele humilhou-se a si mesmo. Ele humilhou-se a si mesmo. Ele humilhou-se a si mesmo. Então a Bíblia declara, pelo que também, porque ele passou por todas essas humilhações, pelo que também Deus o exaltou e o levantou soberanamente. Deus o levantou, aquele que estava humilhado, aquele que estava massacrado, aquele que tinha sofrido abandono, aquele que desceu até o Hades. A Bíblia declara que ele foi até o inferno em nosso lugar. Eu não vou entrar nessa teologia no momento, mas a Bíblia declara que ele pagou o preço indo até o inferno em nosso lugar. O salmista fala de uma oração dele, clamando e dizendo assim: Ele não deixará a minha alma no Hades, e não permitirá que o seu santo veja a corrupção. Para Jesus pagar esse preço, irmãos, ele precisou ter fé. Pense sobre isso. Jesus pagou o preço de ir até o inferno em nosso lugar, sendo separado de Deus. A Bíblia fala que o salmista, profetizando e vendo o futuro, diz: Ele não deixará a minha alma no Hades, no inferno, e nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Sabe, ele poderia pensar: e se eu entrar naquele lugar sombrio e eu não conseguir ser resgatado dali? Ele precisava de fé, entende isso? Quando ele se tirou, se despiu de toda a glória, ele estava como homem andando em fé. Ele precisava acreditar que um poder maior, um poder soberano, bradaria dos altos céus para tirar a vida dele do Hades, levantando de lá para o libertar. Ele precisou de fé. A mente humana, naquele momento onde ele estava como homem, a mente poderia dizer para ele: se ele nunca tirar você de lá, e se você ficar ali para sempre. Ele precisou de fé, ele precisou andar em fé. Mas nós sabemos a história, que uma voz bradou do céu e levantou o corpo de Jesus do Hades. E ele passou então depois lá naquela sepultura onde o corpo dele estava. E a Bíblia declara em Romanos 8:11 que o poder do Espírito Santo foi até ali e levantou o corpo de Jesus Cristo daquela sepultura. A Bíblia fala: o mesmo poder que habita em você vivificou o corpo de Jesus, levantando-o da morte. E ele se levantou vitorioso para ir até a presença de Deus, entregando em sacrifício ali o sangue que foi derramado, o sangue da nova aliança, diante do altar de Deus, para a nossa completa justificação. Algumas pessoas ainda têm Jesus ali na parede, algumas igrejas, algumas pessoas, e ele está ali naquela cruz com uma cara triste de sofredor. Mas a Bíblia declara em Apocalipse que João o viu e não era assim que ele estava mais. Eu quero que você abra em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Aleluia. João está cativo na ilha de Patmos, preso por pregar o evangelho. E de repente ele tem uma visão e ele vê o Cristo glorificado. E a Bíblia declara: eu voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a branca lã, como neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua plenitude.
Quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o que está vivo. Eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele se levantou vitorioso. A Bíblia declara que ele tem a chave da morte e do inferno. Ele tomou a chave do diabo, ele tomou a chave do inferno. Satanás, o diabo, é tão desdentado, miserável, que nem chave de casa ele tem. Jesus tem a chave da morte e do inferno. Satanás foi completamente humilhado diante da presença de Deus. A Bíblia declara, quando Deus falou com Adão: da mulher vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Naquele momento de humilhação, Colossenses 2,15 fala que ele foi despojado, humilhado completamente de diabo, e ajoelhou-se diante de Cristo, e Cristo pisou sobre a cabeça dele para cumprir a profecia que diz: da mulher se levantaria um que pisaria na cabeça da serpente. E Jesus se levantou vitorioso. E João agora tem a revelação de como Cristo é. Oh, João olhou e eis que ele viu algo muito poderoso. Os seus olhos como chama de fogo. Tinha algo escrito que vinha daqui até a sua coxa, escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que foi humilhado foi levantado acima de todas as coisas. Nunca mais vão cuspir nele, nunca mais vão humilhá-lo, porque ele foi levantado como Rei e Senhor. A ele foi dado um nome que está acima de todo nome. Câncer tem nome, graças a Deus que câncer tem nome, porque a Jesus foi dado um nome que está acima de todo nome. Doenças e enfermidades, seja ela qual for, tem nome. Graças a Deus que as doenças e as enfermidades têm nome, porque a Jesus foi dado um nome que está acima de todo nome. Nome levantado, nome exaltado, nome sublime, nome sobre todo nome. Oh, todo o poder do inferno está subjugado ao poder que há no nome de Jesus. Ele foi levantado e exaltado para todo sempre como Rei e Senhor. Neste exato momento, todos os demônios do inferno estão tremendo de medo, porque o nome de Jesus os subjuga completamente. Neste exato momento, qualquer doença, qualquer enfermidade que estiver afligindo o seu corpo vai bater em retirada, porque a Jesus foi dado um nome que está acima de todo nome. As doenças e enfermidades fugiam de Paulo, do lenço de Paulo, porque Paulo sabia da autoridade e do poder que há no nome de Jesus, e o nome estava sobre a vida dele. Eu quero que você fique de pé esta noite. Eu quero que você que tem um diagnóstico médico, o médico virou para você e disse: você tem essa doença, essa enfermidade. Se você tem isso comprovado em papéis, ou o médico disse para você, se você é essa pessoa que tem algum laudo, você sabe que é algo que para o homem é difícil ou impossível, venha até aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, tomando a autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Eu quero orar pela sua vida, e nós vamos declarar o poder que há no nome de Jesus. E nenhuma doença do inferno poderá ficar no seu corpo, porque a Jesus Cristo foi dado o nome que está acima de todo nome. Se você não é essa pessoa que recebeu um laudo, mas você tem alguma enfermidade que te aflige, alguma doença que aflige o seu corpo, alguma dor, alguma doença, alguma enfermidade, venha até a frente. Venha até a frente, nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela sua vida. E o poder que há sobre o nome de Jesus Cristo, esse poder se manifestará em seu corpo, trazendo cura e libertação. Amém. Oh, nós sabemos que esse nome está acima de todo nome, e esse nome está elevado, e nós temos autoridade. Nenhuma doença pode ficar em seu corpo, nenhuma enfermidade pode ficar sobre você. Não importa o que o médico falou, nós respeitamos a medicina, mas aonde a medicina chegou e não conseguiu mais, porque ela é limitada, existe um nome que está acima de todo nome, e esse nome foi dado à igreja, e nós conhecemos a nossa autoridade e o poder que há neste nome, e esse nome está em nossa vida. Eu vou orar pela vida do Nelson aqui agora.
Eu quero que vocês estendam as suas mãos para cá. E eu vou impor as minhas mãos sobre ele. E não vai ser no meu nome, não vai ser no nome de nenhuma outra pessoa, mas vai ser no nome de Jesus e na autoridade que foi concedida à igreja. E se você crer, Nelson, o poder do Senhor Jesus Cristo vai tocar a sua vida essa noite. E Ele vai te libertar e te tocar poderosamente, seja qual for a enfermidade ou qual for o mal que estiver assolando o seu corpo. O poder do nome de Jesus virá sobre você e você será completamente liberto. O diabo e as enfermidades sabem disso. Eles sabem que a nós foi dada autoridade e poder. E eles agora mesmo estão tremendo de medo, porque eu tomo autoridade agora. Eu tomo autoridade agora. Eu tomo autoridade agora. No poderoso nome de Jesus Cristo, eu ordeno doença, mal, enfermidade, demônio, poderes do inferno, seja qual for o poder do mal que estiver sobre essa vida, eu tomo autoridade agora, repreendo, ordeno, saia e deixa a vida do Nelson agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Nelson, seja livre, 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 completamente livre, no poderoso nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você está livre, meu irmão. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, pode sentar, meu irmão. Você que tem uma causa na justiça, irmãos, no seu próprio lugar, você vai orar agora. E nós vamos tomar autoridade no nome de Jesus. Uma causa na justiça que não está sendo liberada, está presa, está amarrada. Um dinheiro que você precisa receber, alguém que não te paga, alguém que tem te envolvido numa situação e você não consegue sair. Ou qualquer que seja a situação, a Jesus Cristo foi dado um nome que está acima de qualquer situação, dessa situação que você possa estar vivendo. Nós vamos orar e tomar autoridade agora sobre o nome de Jesus. E o poder que há no nome de Jesus, ele vai até a sua causa, não importa qual seja ela. O poder que há no nome de Jesus, ele vai até a sua causa. E este poder vai fazer com que tudo seja liberado na sua vida. Vai haver um rompimento no seu trabalho, vai haver um rompimento na sua vida, vai haver um rompimento nas suas finanças, porque o nome de Jesus está acima de todo nome. E esse nome está liberado para a igreja, esse nome está liberado à igreja. Nós temos esse nome e nós vamos orar com autoridade de fé agora. Feche os teus olhos agora e comece a orar. Coloca diante do Senhor essa situação, essa causa. Nós tomamos autoridade agora, no poder que há no nome de Jesus. E nós vamos agora contra todo o poder das trevas que tem amarrado as vidas das pessoas neste lugar. Causas que estão na justiça e não têm sido liberadas. Dinheiros presos que não são liberados. Situações embaraçosas que eles muitas vezes não conseguem sair. Oh, nós tomamos a autoridade agora e nós vamos contra todo este mal. Nós vamos contra todo este mal que tem afligido e assolado a vida desses amados. Nós tomamos a autoridade agora e declaramos eles livres, livres no nome de Jesus Cristo, completamente livres, livres, livres no nome de Jesus Cristo, completamente liberados. Vão, vocês poderão ir livres deste mal. Vão, vocês poderão ir livres deste mal. Vão libertos, 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 libertos. Assim como Deus falou para Moisés, dizer a Faraó: deixe o povo ir. Eu digo agora a todo mal que tem assolado: deixa esse povo ir. Deixa esse povo livre agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Na autoridade do nome de Jesus Cristo. Todos livres, livres, livres. Levantem-se agora e vamos louvar o nome do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor. Vamos engrandecer o nome dEle. Vamos adorá-lo. Vamos declarar a grandeza dEle. Vamos louvá-lo todos juntos. Oh, aleluia. Hey,